Capsu, e nós vamos falar agora o risco do Copom aumentar a Selic. Será que existe esse risco? Eu acho pouco provável que isso aconteça na próxima reunião do Copom, mas a situação está saindo de controle, né? Como bem lembrou o colega youtuber aqui, o Igor Mundstock, a credibilidade do país está seriamente afetada por conta da gastança do governo Lula, e com isso o que vai acontecer no futuro está difícil de ver. Vamos entender esse caso aqui, porque a gente vai ver que a crise dessa vez é uma crise fabricada aqui no Brasil mesmo, pela tendência absurda do governo Lula de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, sem nenhum sentido, né? E dá para ver justamente que não é só o problema não é a diferença do real para o dólar apenas, também o real comparado com outras moedas também está piorando a sua situação, justamente por conta da crise criada aqui no Brasil com as decisões do governo Lula. Mas o pior não é isso, o pior é que o panorama todo mostra uma crise criada pelo Brasil, né? Uma crise séria, uma crise problemática, mas a gente sabia que a gente ia viver ela no momento que o pessoal elegeu um político corrupto, pinguço, socialista para governar o país, né? Vamos ter crise econômica, é óbvio. O problema é que parece que também está pintando uma crise econômica lá fora também. E aí, meu amigo, isso pode ser a tempestade perfeita se formando sobre o Brasil, sabe como é que é? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lehman Brothers 2.0, Dona Florinda Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o mercado, o Boletim Focus mais uma vez aumentou a expectativa de inflação, não apenas para 2024 pela terceira vez seguida, mas também para 2025 e 2026. Ou seja, o Boletim Focus, vocês sabem, né, é uma pesquisa que é feita com o pessoal do mercado financeiro, com a expectativa que eles têm sobre o que vai acontecer com uma série de indicadores, o PIB, a inflação e não sei o que lá. E esse pessoal é o pessoal que vive mercado financeiro o tempo todo, então o pessoal está acompanhando isso o tempo todo. A opinião deles não quer dizer que vai ser verdade, mas é lógico, é um indicador muito confiável, tanto que é usado pelo Banco Central Brasileiro para ponderar sobre a taxa Selic, né? E a situação toda parece mostrar um descolamento a partir de maio. O mês de maio foi um mês assim que realmente mudou a economia brasileira aqui em termos de previsões. E a gente vai tentar entender por quê, o que aconteceu em maio exatamente que levou a essa tragédia, né? Pois bem, mais uma vez subindo a inflação. E de novo, não só a inflação de 2024, 2025, 2026. Ou seja, o mercado está chegando à conclusão de que o governo Lula simplesmente não quer gastar pouco. Ele não quer controlar a parte fiscal. Ele quer torrar dinheiro enquanto tiver possibilidade de fazer isso, né? Se perguntasse para mim, tinha chegado a essa conclusão muito mais rápido. Eu já avisei isso lá atrás. Mas a gente vai ver que o mercado financeiro também teve essa impressão lá atrás, mas quando começou o governo Lula e veio aquele papo de arcabouço fiscal, muita gente no mercado comprou a lorota do arcabouço fiscal. Então, a minha conclusão, o cara aqui o Igor Mundstock, ele não chega à conclusão, ele diz que não dá para saber, porque teve um monte de coisa que aconteceu em maio e coisa e tal, mas a minha conclusão é essa: finalmente o mercado financeiro brasileiro chegou à conclusão de que o arcabouço fiscal não vale de nada e que o governo Lula vai torrar todo o dinheiro que tiver e o que não tiver também, e vai jogar o Brasil numa crise econômica profunda. E esse é o problema, né? Aqui tem outra matéria aqui, do dia 23 de maio, dizendo que o mercado financeiro recebeu mal as últimas falas do ministro da Fazenda, né? Sobre a administração, a preocupação com o PIB devido à crise do Rio Grande do Sul, o que, lógico, é lorota, né? Virou agora padrão do governo Lula culpar a tragédia no Rio Grande do Sul por todos os problemas do Brasil. Esses problemas todos já estavam acontecendo muito antes da tragédia lá no Rio Grande do Sul. A tragédia pode ter algum fator que leve a isso? É lógico, piora um pouquinho, mas a causa base é muito mais séria, é muito mais anterior a isso daí, né? Então, aqui ele fala sobre justamente essa preocupação do pessoal com o Haddad. O pessoal parece que tinha gostado do Haddad. O mercado financeiro estava encarando o Haddad como uma pessoa séria no governo Lula, né? Como alguém que tentava manter o equilíbrio fiscal e coisa e tal, e agora em maio percebeu
que não é isso, né? Não é isso que está acontecendo. O Haddad é um poste, né? Eu sempre falei, um poste e um poste sem luz, um poste totalmente inútil que não serve para nada no final das contas no governo Lula, né? A Bolsa Brasileira teve o pior desempenho do mundo em 2024, comparada com todas as bolsas de valores no resto do mundo, e é consequência disso, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Por que a Bolsa Brasileira teve um desempenho tão ruim no final das contas? Teve um desempenho ruim porque o Brasil está indo para um desastre econômico. Quem é que sofre mais nesse caso? As empresas, né? O governo, por mais que esteja fazendo a cagada, ele não vai à falência, ele não fale. Por isso que muita gente está tirando dinheiro da Bolsa de Valores e colocando em títulos do governo. Né? Esse é o movimento que está acontecendo aqui no Brasil. Mesmo entre o pessoal rico aqui do Brasil, tira dinheiro da Bolsa e bota nos títulos do governo, porque na visão desse pessoal, né, o governo não vai à falência, né? Se bem que eu não sei não, do jeito que a coisa está andando. E bom, olha só que coisa curiosa, né? Esse aqui é um gráfico que o cara lá do YouTuber colocou ali e eu fiz questão de trazer aqui para vocês também. É um gráfico que fala sobre a ligação entre a desvalorização do dólar frente a uma cesta de moedas no mundo, que é esse indicador DXY aqui, que é a linha azul aqui, né? E a desvalorização do dólar em relação ao real, né? Ou seja, quando que o dólar sobe em relação às outras moedas do mundo e quando ele cai. Se você olhar esse gráfico aqui, é meio que uma coisa acompanha a outra, ou seja, quando o real se aprecia em relação ao dólar, é porque todas as outras moedas do mundo estão se apreciando com relação ao dólar também. Ou seja, o problema não é o real, o problema é o dólar. Isso acontece em várias ocasiões aqui, mas se você reparar, a partir de final de abril, início de maio, teve um descolamento aqui, ó. O índice do dólar continua aqui com uma apreciação de 0,42%, enquanto o dólar em relação ao real apreciou quase 4%, né? Ou seja, muito mais, descolou do dólar a desvalorização do real, né? Por que isso? Porque justamente o problema é interno, ou seja, o que a gente está vendo aqui não é um problema externo, não é um problema do dólar, é um problema do real, da incompetência do governo Lula, né? Se você olhar nesse gráfico aqui, teve um outro período também que teve um descolamento aqui, justamente, olha só, depois de outubro, depois do dia 31 de outubro de 22, né, e até mais ou menos ali maio e coisa e tal de 2023, teve um descolamento também, o dólar também ficou, o real desvalorizou mais, independente do dólar. O que aconteceu mesmo em outubro de 2022? A eleição do Molusco, né? A eleição do corrupto pinguço socialista para a presidência do Brasil. Evidentemente que o pessoal percebeu que isso era um problema. Principalmente porque logo em seguida começou o papo de aprovar o pacote de despesa, de jogar dinheiro à vontade, né? A licença para gastar 200 bilhões de dólares lá. E aí, ou seja, o pessoal viu que isso era um problema, que o governo Lula queria realmente torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, e isso ia comprometer a economia brasileira. O que aconteceu no início do governo aqui? Foi aquela história, o pessoal comprou a história de que o arcabouço fiscal funcionava. Não, porque o Haddad prometeu que o arcabouço fiscal vai funcionar, que o arcabouço fiscal vai segurar as contas públicas. Era lorota, sempre foi lorota, todo mundo sabe que é lorota. Eu que não entendo nada de economia, falei que era lorota esse troço, mas por algum motivo o pessoal da economia comprou essa história. Aí a coisa convergiu, voltou a andar juntinho, o pessoal acreditando na ilusão do arcabouço do Haddad, né? E essa ilusão durou justamente menos de um ano, até o momento em que o Haddad começou a mudar o arcabouço, ou seja, viu-se que aquilo ali era lorota mesmo, nunca houve a intenção do governo de poupar ou de fazer equilíbrio fiscal ou de qualquer coisa que o valha. O Lula sempre quis torrar dinheiro à vontade para ajudar os cupincha dele da esquerda, dar emprego para sindicalista, ajudar os amiguinhos dele da esquerda, e é só isso mesmo que ele quer, não tem preocupação nenhuma com a economia brasileira, com o povo brasileiro, né? Então, esse vídeo aqui do Igor Mundstock, eu acho que vale a pena vocês verem, ele explica essa questão da credibilidade. O vídeo se chama Existe o risco do Copom elevar a taxa Selic? A conclusão dele é que não, tá? Se você ver aqui, a maior parte das pessoas, pelo menos para a próxima reunião do Copom, imagina que a taxa Selic vai ser mantida, né? Então isso aqui também é uma expectativa do mercado.
e a manutenção da taxa Selic justamente é a maior parte aqui das pessoas apostam. Alguns apostam ainda numa queda de 0,25 e deve ter algum lulista aqui desenganado da vida que acha que vai cair 0,5%, né? Ninguém está apostando em aumento para a próxima reunião. Agora, a próxima reunião eu também concordo, muito pouco provável haver aumento, mas daí para frente eu não sei não. Se você me perguntar se até o final do ano vai haver aumento na taxa Selic, eu diria que sim, porque o que está acontecendo é exatamente isso, né? O pessoal acordou para a vida, percebeu que o arcabouço fiscal não existe e no final das contas essas lorotas do Lula não vão colar, né? E tudo isso, a conclusão que se chega é a seguinte: a gente está entrando numa crise econômica, uma crise feita aqui no Brasil. Culpa do Lula, da gastança do Lula. Inflação deve subir, PIB deve cair, e não tem nada a ver com a tragédia do Rio Grande do Sul. A tragédia que tem é o pinguço na presidência, é o socialista de 9 dedos que está lá, o corrupto do Lula que está na presidência da República. Esse é que é o motivo da nossa crise. Mas o mais sério da história, aliás, o cara faz aqui também um gráfico, é aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês aqui, que eu fiz aqui. Aqui eu fiz o real e a índice de bolsa do dólar. Ele faz aqui também com peso mexicano, né? E dá para ver esse descolamento também com o peso mexicano, ou seja, o peso mexicano está acompanhando o dólar como o real acompanhava, mas o real está saindo fora aqui, está totalmente piorando em termos absolutos aqui, né? E o problema todo é o seguinte: isso aqui mostra que o problema é interno. Qual é o problema interno que causou isso? Não dá para saber, né? Mas que é um problema interno. Eu estou dizendo para vocês que é justamente a questão do pessoal ter percebido que o arcabouço fiscal não existe. É uma ilusão que tentaram vender para vocês, né? Só que o pior pode ser se vier realmente a crise que eles estão pintando lá fora, né? Lá fora o pessoal está com uma visão de crise muito séria por conta do mercado imobiliário. Sempre que o mercado imobiliário começa a dar soluço lá na Europa, nos Estados Unidos, e o pessoal aqui está preocupadíssimo porque está vendendo pouca casa nos Estados Unidos e os preços não caem, e isso gera um problema para as empresas do setor lá, pouca liquidez. Enfim, por enquanto a gente não tem nada, né? Não sabe se vai ter crise, mas imagina o Brasil entrando nessa crise de cabeça por conta da situação interna e ainda tendo efeito externo para piorar a situação, né? Essa outra notícia aqui, ó, ela fala uma informação que é mundial, tá? Não é só aqui no Brasil não, tá? Com medo do amanhã, famílias ricas fazem a maior aposta em renda fixa em 5 anos. Tá todo mundo tirando dinheiro da bolsa. Não é só aqui no Brasil não, lá nos Estados Unidos também, em vários outros países. É lógico, aqui no Brasil o problema é mais sério. Aqui no Brasil, como eu falei, já tem a crise interna. A questão é que além da crise interna, está arriscado a gente pegar uma crise externa brava. E aí, meu amigo, se prepara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.